Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Para esses momentos de culto longo, a gente tem a versão pocket do sermão, para honra e glória do Senhor. Minha esposa já falou assim, você não vai demorar muito, não? Eu falei, não, amor, hoje vai ser breve, mas preciso para honra e glória do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos de 1 a 10. Pela manhã, o tema desta mensagem e da mensagem desta noite ainda continua sendo o que temos a oferecer. Da mesma forma que de manhã nós também utilizamos esse título, a mensagem também desta noite tem como esse tema o que temos a oferecer. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona para o nosso horário agora é por volta de 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passando a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Palavras do Senhor. Amém? Amados, Pedro e João, nada mais nada menos apóstolos que caminharam com Cristo, viveram. E aí a gente, passando ali pelo cenário, recentemente, morte, ressurreição, crucificação de Cristo Jesus, e se caminharmos ou voltarmos uma página atrás, acabaram de viver uma experiência de Pentecostes. Grandes coisas, diferenciadas na vida de um ser humano, mas lá estavam eles no cotidiano, ou seja, caminhando para o templo. E aí, nesses encontros mais do que inesperados, como mais um desses, como falamos pela manhã, né, de Jesus ali, naquela armadilha, armada com uma cara de almoço, ou um jantar ali, mas mais para almoço. Simão, o fariseu, e a mulher, como pudemos falar. Aqui então Pedro e João estavam entrando para o templo. E o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos, e eu e você como cristãos amados, precisamos ter essa urgência, como foi dito pela presbítera Jaqueline, no sentido de que o que temos a oferecer. O mundo hoje olha muito, e o primeiro ponto que eu quero dividir com os irmãos é a limitação das soluções temporais. Para aquele coxo, ele queria a subsistência da próxima hora ou do próximo dia. Afinal de contas, ele vivia de esmolas para poder se manter, visto que a sua condição era de nascença, ou seja, ele sempre precisou de ajuda para fazer muitas coisas. A primeira coisa, então, que notamos é a condição desse homem coxo, que ele buscava uma solução imediata. Diferente do milagre de Jesus, quando o cego olha e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E este cego diz o quê? Que eu torne a ver. Este coxo então esperava uma esmola, uma moeda de ouro, de prata. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nos momentos em que estamos sendo cristãos no mundo, dividindo, sendo luz, sal da terra, aqueles que estão à nossa volta ainda querem soluções temporais, no sentido de matar a sua, ou saciar as suas vontades temporais. O pedido, então, deste coxo reflete a limitação das soluções humanas. Muitas vezes, eu e você não teremos o ouro e a prata, mas temos Cristo Jesus, e a sua mensagem, e o seu perdão, e o seu evangelho,
e a redenção para aqueles que precisam. Quantas vezes nós também, meus irmãos e irmãs, não focamos apenas nas soluções temporais. Olhamos para os recursos ou a falta de recursos. E aqui é um chamado à ação, sim, meu irmão e minha irmã, porque muitas vezes nós esperamos as melhores condições. Quando a igreja tiver mais membros, quando nós tivermos um caixa, quando nós tivermos algumas coisas que vão nos dar um alicerce, entre aspas, nesse conforto humano para podermos começar alguma coisa, assim como Pedro e João estavam caminhando e vivendo as suas vidas normalmente. Eu me peguei a pensar, enquanto estava meditando nesta passagem, como alguém que pode ter vivido Pentecostes, caminhar normalmente, depois rumando ao templo. Mas aí a resposta que obtive é que o nosso dia a dia, ele se dá no ordinário, no comum e nas coisas mais simples. Eu e você somos cristãos e cristãs e podemos fazer a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta no que nós sabemos fazer. Porque sabemos o que sabemos. Porque Deus nos permite conhecer determinadas coisas. Esta semana falava com 2 clientes e eles, de posse, comentaram, ambos cristãos, falando: eu estou desenvolvendo um trabalho onde eu atuo com educação financeira para crianças. E eu falei: olha que legal. Talvez eu não tenha a experiência desses 2 clientes com os quais falei, mas porque eu me peguei pensando, por que eu não fiz algo assim por onde eu passei? A ideia aqui é provocativa, assim, no sentido de sermos a diferença. Como igreja, então, podemos ajudar, sim, com as soluções temporais, como foi falado. Há necessidade física, há necessidade material, há necessidade de estendermos as mãos, os nossos pensamentos a Deus em oração e agirmos. Mas nós devemos ter sempre em mente que a missão vai muito além. Por mais que sejam limitados os nossos recursos materiais, a nossa mensagem em Cristo, ela é eterna. E temos compartilhado esta mensagem com aqueles que estão à nossa volta, desde o mais pequenino até o mais avançado em idade. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, abra sua Bíblia rapidamente lá, meu irmão, algumas páginas atrás. João, capítulo 6, é 6, né? 6 fica difícil. João, capítulo 6, versículo 35. Após alimentar uma multidão com pães e peixes, andar sobre o mar, Jesus então está falando que Ele é o pão da vida. Os irmãos encontraram o versículo 35 do capítulo 6? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa é a mensagem que eu e você, meu irmão e minha irmã, portamos, que Jesus é o pão da vida. Temos transformado a vida daqueles que estão à nossa volta? Temos levado o pão da vida, que é Cristo Jesus, e como aquela mulher que falamos pela manhã na escola dominical, temos vivido no altar do Senhor e na presença dEle, de forma que nós nos humilhemos para sermos usados por Ele? E aí então no ponto 2, para não nos alongarmos muito, a verdadeira riqueza que possuímos. Volte lá para o texto, meu irmão e minha irmã. Uma frase, ou 2 versículos, 3, na verdade, belíssimos. Quando Pedro, então, fitando junto com João os olhos daquele coxo de nascença, dizendo, e então ele olhava atentamente esperando alguma coisa, esperando uma esmola. Olha só o que Pedro lhe diz então: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E sabe o que era, ou o que foi esse andar para esse coxo? Foi se reintegrar à sociedade, porque enquanto o coxo ele estava à margem, parado na porta do templo, não podendo conviver com os demais irmãos e professar a sua fé. Era marginalizado, colocado de lado, esquecido pela sociedade. Mas neste encontro improvável,
O que Pedro lhe ofereceu é o que eu e você devemos oferecer àqueles que estão à nossa volta, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, anda. E então ele é inserido novamente na sociedade. E o texto vai voltar descrevendo que ele entrou louvando e glorificando a Deus dentro do templo. Embora ele não tenha pedido que voltasse a andar, mas esperava uma esmola, quando ele recebeu a bênção e o milagre de Deus, a primeira coisa que ele foi o quê? Ir para o templo, louvar, glorificar e adorar o nome do Senhor. E quando aqueles que estavam à volta notaram ou se deram conta de quem era aquele que estava feliz, mas agora há pouco não ouvimos pedindo esmola, coxo e com limitações? Esse é o meu e o teu Deus, que, no estalar de dedos, muda histórias, situações e tudo o mais, se assim for da sua vontade. Basta que eu e você tenhamos essa disposição de levar a verdadeira riqueza que possuímos. O que temos para dar? Lembro rapidamente de um testemunho, e aí me veio à mente por conta do Dia das Crianças. Esse testemunho ele foi vivido pelo meu pai. Ao auge dos seus 30 anos, já com 3 filhos, as coisas não caminhavam bem, e ele estava no trem, indo de Santo André para São Caetano. Por fora estava bem vestido, de terno, gravata, pronto para descer na estação de São Caetano e visitar um cliente. Mas por dentro ele estava totalmente arrasado. O trem, como é de costume, e a gente sabe, lotado. Mas tinha um lugar vazio. E esse lugar era exatamente ao lado de um maltrapilho. No primeiro momento, meu pai, não vou sentar, mas ele estava tão cansado e tão moído por dentro, que ele falou, vou sentar naquele lugar. E esse testemunho eu digo, geralmente testemunhos a gente fala de nós mesmos, mas digo esse do meu pai porque foi dito para mim quando pequeno e eu jamais esqueci. E então, como Pedro e João fitaram o coxo nos olhos, aquele maltrapilho fitou meu pai nos olhos e disse, o dia que você priorizar Jesus na sua vida, os seus problemas cessarão. Um mendigo, um maltrapilho, o que ele poderia oferecer? De certo que meu pai, quando desceu e olhou para trás para tentar vê-lo novamente, ele já não estava mais visível aos olhos do meu pai. Mas de onde se menos esperava, veio a palavra que transformou. E não só transformou, mas serviu como um testemunho contado para o meu pai, contado do meu pai, para mim e meus irmãos quando pequeno, e até hoje eu, quando possível, falo. Mostra como nós comentamos pela manhã, às vezes, dentro das nossas nuances, achando que somos melhores que os demais, não vemos o ordinário e o comum. Que assim como aquela mulher pela manhã, que assim como Pedro e João, que fitando os olhos o coxo, falou das maravilhas do Senhor, eu e você possamos viver esta novidade de vida. Sim, temos os nossos problemas, as nossas dores, mas há uma frase, eu não sei se eu vou conseguir replicar corretamente, mas me veio agora à mente. Não há ninguém que tenha o suficiente que não precise de ajuda, nem aquele que tenha dificuldade demais que não possa ajudar o próximo. E para fechar, meu irmão e minha irmã, a transformação então nos versículos 7 a 10 desse encontro. O homem coxo, então, ele não foi somente curado fisicamente, como nós falamos, mas completamente transformado e entrando no templo, saltando de alegria, louvando e adorando a Deus, todos aqueles ficaram admirados. Esse é o impacto que Cristo Jesus tem na minha e na tua vida, porque aqueles que estão à nossa volta, que olhavam para nós e diziam, o Rafael era daquele jeito, o Everton era daquele outro jeito, e cada um de nós era de um jeito diferente, fala, por que essa diferença? Por que mudou? O que aconteceu?
Quando oferecemos a Cristo, ou melhor, quando oferecemos Cristo, meu irmão e minha irmã, às pessoas, não estamos apenas ajudando-os a resolver um problema momentâneo, mas estamos oferecendo transformação de vida. Que esta mensagem rápida tenha impactado o meu coração, ou o coração de vocês como impactou o meu coração. Que realmente nós possamos transformar, porque nós fomos transformados. Que nós possamos amar, porque nós fomos amados por Deus. E é assim que nós vamos continuar fazendo a diferença enquanto IPI Mauá, aqui na cidade, ou aonde Deus colocar algum de nós e os nossos pés. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.